Boa noite, meu povo lindo e maravilhoso, de constelações familiares. Hoje nós vamos aprender muita coisa boa. Bora, meu povo, sejam bem-vindos. Boa noite. Viver com muita alegria. Cantar e cantar e cantar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, meu povo maravilhoso, do canal Silvia Nascimento. Mas isso não impede que eu repita com alegria. A vida é bonita. Boa noite, Marcos Paulo, Sueli. Toca aí no direct, convida mais pessoas para essa live, que hoje nós vamos aprender como. E se você quer saber se é possível destravar o amor, se é possível destravar, então significa que em algum momento o amor ele pode travar. É a parte principal da nossa vida, né? É o porquê que nós estamos no mundo. É o amor dos nossos pais. Em algum nível, em algum momento teve amor, porque senão nós não estaríamos aqui. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bora lá convidar mais pessoas para estar conosco. Do Criador, a luz repleta de amor. Sejam bem-vindos. Vamos lá para a nossa linda live, para que nós possamos entender que é possível nós vivenciarmos de uma maneira extremamente melhor e possível o sistema familiar. Então, para que serve? Qual é essa linguagem que nós estamos trazendo para nós do nosso sistema familiar? Saúde e sorte. Não é só sorte na vida. Nós precisamos entender, ter consciência de aonde está e como nós estamos vivenciando esse nosso amor maravilhoso. Oi, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Dá uma chamada no povo aí, Patrícia. Vamos embora para a nossa live. Nós já vamos adentrar no nosso assunto desta noite. Com alegria, que a vida é bonita e é bonita. Bora lá. Verdade será, mas isso não impede que eu repita. A vida para você, o amor para você é bonito. Qual a experiência que você tem das relações amorosas que você já vivenciou na vida? Quais as experiências positivas, negativas? Quais as experiências que você traz junto com você, né? Você traz o símbolo da aliança, você traz o símbolo do namoro, você traz o símbolo do vermelho, que é o amor, do dourado, que é a prosperidade, nas relações que você vive, nas relações em que você busca prosperar. Então, eu coloquei aí no direct uma postagem, né? São aproximadamente 2 anos que eu estou no digital, depois de anos e anos no presencial, fazendo movimentos com as constelações familiares, supervisionando outros consteladores, para que nós possamos entender e fazer a leitura do sistema familiar. Se você não sabe fazer a leitura do seu sistema familiar, você não sabe onde é o seu lugar dentro do seu sistema familiar. Silvia, mas para que eu devo saber qual que é o meu lugar no sistema? Porque você sabendo qual é o seu lugar no seu sistema familiar e o que envolve, né, o seu lugar, o que envolve esse posicionamento de consciência, onde você detecta nas suas raízes, nas suas bases, a sua profissão, os seus relacionamentos amorosos, a sua veracidade de como você lida com o amor, a sua verdade, a sua essência. Afinal de contas, o amor é uma ilusão? A família, como você trata a família? Ah, Silvia, a minha família é amorosa. A minha família, ela é a base, ela é o meu chão. Tá, mas ela é o seu chão quando você é uma criança. Quando você se torna um adulto, ela é para você uma referência, não o seu chão.
É aí que está a ideia que nós vamos conversar hoje. Oi, Jandira, seja bem-vinda, amada. Linda sua pergunta. Silvia, como ler o sistema familiar? O sistema familiar, ele é uma interação dos lugares da nossa família, dos lugares que cada pessoa ocupa no seu devido lugar. Como fazer essa leitura, com essa pergunta linda aí? Como ler o sistema familiar? Você precisa conhecer a sua família, conhecer quais são os conflitos e possivelmente o porquê, de onde vem, conhecer as suas bases, quem é o seu pai, quem é a sua mãe, quem são os seus avós, paternos e maternos, o que eles vivenciaram na infância deles, o que de problema eles trazem com eles, o que de verdade os seus pais traz no coração, na alma, o que para eles é real, como destino, como uma vida equilibrada para você, enfim. O ponto de vista, a forma como o nosso sistema familiar vê a sociedade, como o nosso sistema familiar vê a educação, vê o casamento, vê os relacionamentos amorosos, vê os filhos e os netos, é a forma como você, consciente ou não, vai continuar dando esse olhar para a sua vida nas relações. Então, se você tem essa consciência de que a sua família é a sua base, é o seu chão quando criança, mas é a sua base como adulto, é diferente. É diferente o seu olhar, é diferente o seu posicionamento e as suas relações tomam um outro norte. As suas relações tomam um outro rumo mais saudável. Porque aí você para pensar o seguinte: bom, se a minha mãe ela tem um determinado pensamento, ideia, crença e regra na família a respeito de relacionamento, casamento, filhos, gravidez fora do casamento, traições dentro do casamento, você vai trazer essas informações para você e você vai levar essas informações para as suas relações. Então, como levar essas informações sem que elas me influenciem nas minhas decisões e que essas decisões, eu olhando para a minha base familiar, eu não tenha elas como conflitos, como barreiras ou como cargas emocionais. Silvia, mas como assim cargas emocionais? Quando nós falamos de amor na família, você pode dizer assim: Silvia, mas eu tive uma família muito complicada, eu venho de um berço não muito saudável, eu venho de dificuldades na minha família, ou eu não conheci os meus pais, não conheci minha mãe, ou perdi a minha mãe na infância. Em tudo isso, nós vamos partilhar assuntos e temas deste livro, Ordens do Amor, de Bert Hellinger. É um livro fácil de ler, embora você olhe assim, nossa, ele é grosso, tem gente que não tem paciência com livro, mas está aqui a nossa sabedoria, a nossa fonte. Então, tudo que nós vamos compartilhar nessa live é baseado na leitura, no posicionamento, nas pesquisas e nos aprofundamentos de Bert Hellinger que ele desenvolveu a partir de onde ele fez a experiência de 16 anos na área dele como padre, lá na África do Sul com os Zulus. Ele percebeu a base da compreensão da cultura, da família, os rituais que os antepassados tinham e que futuras gerações tinham os mesmos rituais, embora sem conhecer os antepassados. Olha que lindo isso. Ele foi começando a entender, ele falou: opa, o ensinamento que eu tenho até aqui não é o suficiente para eu compreender esse posicionamento aqui familiar. Seja bem-vinda, Fernanda, Clarice, Daniela. Maravilhoso vocês aqui. Manda um aviãozinho lá pro direct, convide mais pessoas para nós estarmos juntos em união para que o amor dê certo. E entender para que serve eu saber das ordens do amor. E onde a constelação entra nisso e como a constelação ela pode me ajudar. Afinal de contas, a constelação pode me ajudar a resolver os conflitos que eu vivo internos em relação ao amor, em relação à compreensão que os meus pais tinham, a compreensão que as regras que eles tinham, será que eu tenho que seguir? Ou então eu falo assim: não quero ser igual meu pai, não quero ser igual minha mãe, eu vou fazer diferente. Mas quando você vê, está exatamente igual ou, entre aspas, pior.
Pior no sentido de que você enraizou muito mais a ideia e as regras deles e não prestou atenção no que são realmente valores para você e o que é real para você levar para suas relações. Então, conhecer, saber as histórias, os valores, já é uma leitura? É uma base, né? É uma força que você tem de compreensão para você fazer uma leitura da sua vida hoje, das suas decisões, da sua escolha de relacionamentos, do porquê que você vive determinados momentos bons ou ruins, embora todos nós temos momentos bons e ruins nas relações, mas em especial, para que serve? Por que será que Bert Hellinger criou esse livro? Aliás, esse livro não foi criado por ele. Quando ele começou a fazer as dinâmicas, as experiências dentro lá da África do Sul, na cultura, dentro daquela cultura diferente da que ele vivia, porque ele era da Alemanha, olha que diferença, né? África do Sul e Alemanha, nada a ver.com. Então ele foi vendo as experiências, as vivências daquelas famílias e ele falou, é diferente, eu vou entender melhor isso aqui. E ele compreendeu que nas experiências dele existia uma ordem, mas ordem de quê? Tudo que você traz para você como verdade, que você percebe, quando você pergunta aí, então eu saber e conhecer as histórias da minha família já me ajuda nessa leitura da minha vida atual? Ajuda, porque você vai começar a comparar, né? Quando você, são os bonecos usados na constelação, quando você começa a fazer a comparação, né, da sua vida atual com a vida dos seus pais, você começa a perceber o seguinte, vamos supor que aqui é você, vamos supor que aqui é a sua mãe, né? Você diante da sua mãe e por algum motivo a sua mãe tem um relacionamento hoje que não é o seu pai. Aonde está a vida, a energia do seu pai dentro da sua história com a sua mãe que teve você, mas em um relacionamento anterior? E você cresceu conhecendo somente o seu padrasto, né? E aí você acha que o seu padrasto, você acha, pensa e leva essa verdade para você, que o seu padrasto aqui é o seu pai. E quantas pessoas chegam aqui no meu consultório com problemas no relacionamento conjugal, ou com filhos, ou até com netos. E aí eu pergunto assim, mas me fala um pouquinho da história dos pais desta criança. A pessoa às vezes fala assim, mas por qual motivo eu vou dar importância para os pais se é a criança que está com problema? Às vezes um problema na escola, às vezes um problema de saúde, às vezes um problema realmente mental ou emocional, que não sabe para onde mais pensar ou ir. Às vezes vai num médico específico e toma uma medicação, mas o olhar sistêmico é a base a qual o médico não sabe, mas ele trata a superfície. Ele não vai na raiz do problema. Então essa leitura do livro, desse primeiro tema nosso aqui, é como, porquê, como saber, como entender que o amor ele trava e como destravar. Então, se você entender essa leitura de aonde ele trava, você com certeza vai ter uma visão diferente da sua vida atual, até mesmo da sua vida financeira, né? Então, eu tenho um convite para você no decorrer dessa live. Não sai daí, tá bom? Um convite maravilhoso para você aprofundar junto comigo nas ordens do amor, que estão as minhas escolhas, as minhas decisões. Seja bem-vinda, Jane, Quitéria. Bora lá, estamos falando de destravar o amor. O que eu preciso compreender? Então, se essa palavra destravar faz sentido para você, você pode substituir ela como diminuir os conflitos, você pode substituir ela como encontrar a raiz dos problemas conjugais. Ah, então existe uma base? Existe. Quando você entende a história do seu grupo, do seu sistema familiar paterno e materno. Então, quando essa criança entende que o padrasto é o marido atual da mãe, mas ela tem um pai aqui como relacionamento anterior da mãe, ela precisa entender que ela é fruto
dessa união, desse amor da mãe com o pai. O padrasto, ele entrou depois. Então, é necessário entender e incluir esse pai que, por algum motivo, não esteve presente ou não está. E isso não é o suficiente para muitas pessoas que chegam aqui, né, para resolverem problemas conjugais e falam assim: eu não tenho pai. Como assim não tenho pai? Você talvez não conviveu com seu pai, você talvez não teve a experiência da infância, ou não teve a experiência amorosa com seu pai, mas não quer dizer que você não tem jeito. Essa informação, por aí eu já entendo que é uma trava que você está levando para as suas relações. O que é uma trava? Aquela informação que está no seu inconsciente, que você entende que é uma verdade para você, e ela te impulsiona a tomar determinadas escolhas e decisões na sua vida, que talvez não são as reais que você gostaria de tomar. E você vê que 1, 2, 3 escolhas, 3 decisões, você desiste de tentar entender porque você não encontrou as reais respostas. Então, eu vou dar para você nesta live estas reais respostas que são a base da sua vida, a base da sua história. É a compreensão da nossa história. A sua fala com os bonecos é muito mais fácil de entender. A visão sistêmica. Obrigada, Silvia. Gratidão, minha querida. É isso mesmo. Então, esses bonecos são usados aqui na constelação e é usado aqui para você demonstrar para você como pessoas, como a energia do seu sistema, como você lê o seu inconsciente através do movimento da constelação. Então, quando você compreende que a sua mãe é a sua base, como adulto, se você olha a sua mãe, ela é o meu chão, é um olhar infantil. Porque a sua mãe, ela pode ser o seu chão durante a sua vida inteira. Mas se um momento ela morrer antes de você, você perdeu o chão. Na verdade, você tem o seu próprio chão. Entende quando eu falo? Eu falo isso pra você porque eu perdi a minha mãe aos 45 anos de idade. Né? Hoje eu tenho 53, graças a Deus. E durante 48 anos eu fiz aniversário no mesmo dia que ela e nós comemoramos juntas 2 bolos, 2 parabéns, né? E muita festa, 2 dias de festa. Uma para ela, casa amiga, e depois eu, casa amiga, vamos dizer assim, né? Então a família sempre na data de 4 de outubro tinha 2 festas. E era sempre maravilhoso, eu sempre pensava, gente, e aí? E quando eu não ter mais a minha mãe, quando ela não me ter, esse dia vai ficar sem chão, né? Porque é uma linguagem da minha família, nossa. E de muitas pessoas que chegam aqui no consultório. Nossa, eu perdi a minha mãe, eu perdi o chão. Mas na verdade você tem o seu próprio chão. É onde você pode chamar de amor próprio, de autoestima. E às vezes você pode compreender a partir daí o porquê você procrastina muitas situações na sua vida. Porque você tirou de você a rotina. A rotina foi tirada de você. A qual você fazia muitas coisas, ou sozinha com seus pais, na convivência com eles, ou na convivência com seus irmãos. E de repente isso não tem mais com essa frequência, com essa visão, com essa emoção de estar juntos. Então, quando a nossa mãe tem um relacionamento atual que não é o meu pai, ou vice-versa, eu preciso incluir o meu pai aqui na frente do meu padrasto. Esta é a ordem real. Não é que o meu padrasto vai ficar para trás. Ele vem em segundo lugar. Quando ele vem em segundo lugar, a visão da criança, a sua visão, ou a visão do seu cliente, a visão do cliente que você está constelando, se você é terapeuta, se você é constelador, se você é psicólogo e entende da constelação, se você é um psicopedagogo sistêmico, se você é um facilitador e mediador dentro do direito sistêmico. Então hoje a constelação está em todas as áreas, né? Em todos os níveis de profissão que nós podemos incluir essa visão, porque em algum momento o nosso amor nas relações, seja de amizade, seja de relacionamento conjugal, seja com família atual ou família anterior, ele trava, ele bloqueia. Você começa a colocar o olhar fixo e toda a sua energia e toda a sua atenção no problema e não na solução. Então, seja bem-vindo
Elcione. Seja bem-vinda, amado. Então, quando nós temos esse olhar de entender que existe uma ordem familiar, muda totalmente a nossa história. Olha quando você vê o contrário. Você olha de frente para o seu pai, você está de frente para a sua mãe e você está de frente para um outro relacionamento que a sua mãe tem, que você pode chamar de namorado, de padrasto, ou enfim, são muitos nomes que chegam aqui, né? Quando você chega com uma questão que quer resolver. Às vezes você não se dá bem nem com os relacionamentos atuais da sua mãe e você, às vezes, exclui. Então, tudo que você exclui, como não gosto, não quero, não aceito, como se você usasse dessa forma que eu estou fazendo com esse boneco. Você usa esse boneco para excluir dentro do seu ponto de vista que essa pessoa não faz diferença na sua vida, que essa pessoa não faz ponto positivo nem ponto negativo, mas faz, né? É nesse momento em que você inconscientemente faz as suas escolhas amorosas e talvez não são tão felizes porque se torna um relacionamento tóxico, se torna um relacionamento abusivo, se torna um relacionamento de dependência emocional e você acha que a culpa é do seu parceiro ou da sua parceira e na verdade não é. Claro que tem o seu peso, mas não é a raiz do problema, né? Então, quando nós entendemos que existe uma hierarquia, existe essa leitura que você perguntou aí, essa hierarquia de que quem chegou primeiro no meu sistema familiar? Quem chegou primeiro foi meu pai, quem chegou primeiro foi minha mãe, mas eu preciso dar um lugar para os relacionamentos amorosos que possivelmente a minha mãe teve antes ou durante o casamento, assim também o meu pai, antes ou durante o casamento com a minha mãe. Assim a minha vida pode ser menos conflituosa, né? Seja bem-vinda, Ana Rúbia. Quando você possivelmente tem um problema, vou usar esse boneco aqui, esse objeto, que você tem dificuldade nas suas relações amorosas, ou no seu casamento, ou no seu namoro, ou conflito com seus filhos, e às vezes você não sabe. Às vezes você tem uma criança e ela está aqui do seu lado e você pode estar vivenciando a mesma história da sua mãe ou a mesma história do seu pai, né? Então, quando você olha para o seu sistema familiar, você tem aqui uma questão a ser resolvida. Quando você pergunta aí, como é que faz essa leitura, né, do meu sistema familiar, você entende que não são somente histórias, são referências que eu trago comigo e levo para as minhas relações e chega um determinado momento que eu não entendo o porquê que eu tenho determinado comportamento. Eu não entendo o porquê que algumas pessoas que eu me relaciono não me respeitam, mas não me respeitam por quê? Ou eu dou demais na relação, ou eu me entrego muito e esqueço de olhar para mim. Mas às vezes você não sabe olhar para você. Isso mesmo, Fernanda, o problema real não é o problema, né? Quando você tem uma questão que pode ser um problema, o olhar do constelador, ele vai ter uma visão mais ampla de possivelmente o que é que pode estar por trás desse problema. É isso aí, gente. Seja bem-vindo à live às 19 horas. Bota o seu despertador. Chegou na hora. Toca aí no aviãozinho, convida mais pessoas e tem uma surpresa para você. Já já eu conto. Fique aí. Vai falando para mim se faz sentido para você essa leitura sistêmica. Fala para mim se está fazendo sentido e faça perguntas como é a sua relação amorosa. Conversa comigo. Se você conhece alguém, se tem algum irmão que você quer perguntar o porquê que ele vive algum conflito no casamento, ou porque ele não dá certo em casamentos, ou porque ele é sempre traído, ou porque sempre tem filhos fora do casamento e não tem um casamento real, saudável, atual. Então, essa história aqui nós podemos chamar de emaranhamento. Então, quando o cliente chega com um problema, o olhar sistêmico do constelador
precisa ir além de onde o cliente está trazendo essa questão. O que pode estar por trás desse nome problema? Né? Lembrando que junto com o problema está a solução. Quando esse problema é olhado com o olhar da hierarquia, das pessoas que estão fora do lugar, no contexto, no entendimento desse cliente, ele vai começar a ter uma nova visão sobre a vida dele. Ele vai começar a entender um pouco melhor para onde ele é chamado, até na missão de trabalho, vamos supor que você chama isso, né? Sua missão de vida, a sua forma como você encara a sua carreira profissional, né? E esse problema que o cliente traz pode estar conectado num relacionamento anterior da mãe ou do pai, entende? E de alguma forma, olha só essa visão, e de alguma forma, o filho, que era a questão do pai ou da mãe trazida aqui, para o constelador ter um novo olhar, essa criança pode estar, por amor, aqui, junto com o problema que o próprio cliente trouxe para resolver da criança. A criança, nós, conscientes ou não, nós temos a predisposição, né, a tendência de querer ou tentar, ou com a própria vida, salvar, entre aspas, a mãe ou o pai do sofrimento da vida. E em algum momento nós achamos que isso é possível. E se esta ordem, se eu não conheço que a minha família tem uma ordem, né? Como eu disse para vocês, estamos aqui com base nesse livro, Ordens do Amor, de onde surgiu toda a fundamentação, né? Desses temas e dessas leis que Bert Hellinger chama de lei, porque não mudam, né? Adriana, seja bem-vinda, querida, seja bem-vinda, Gil. Não mudam, seja para qualquer tipo, qualquer modelo de relacionamento. A hierarquia, quem veio primeiro. Então, se o cliente veio com um problema com o filho e o próprio cliente, que é o pai ou a mãe, ele tem como problema não aceitar o relacionamento anterior ou o próprio pai, que a mãe dele escolheu, bom ou ruim, né? O filho ou as futuras gerações podem estar de alguma forma conectados com esse julgamento, com essa crítica que esse pai ou essa criança tem. Peraí, deixa eu ler aqui uma pergunta. Conheço uma jovem que sempre vê muitos defeitos nos namorados e logo termina. Sua mãe é separada e também não consegue se firmar com namorados. A filha repete a história da mãe. Linda sua pergunta. Linda sua pergunta. Obrigada pela sua participação. Sim. Está fazendo sentido para você, melhor entendimento aqui com os bonecos? Né? Então, você compreende o seguinte. Se a moça aqui, se ela tem uma determinada rejeição com a mãe, o que seria essa rejeição? Podemos chamar de uma crítica, podemos chamar de um julgamento, podemos chamar de algo que você não concorde no comportamento dessa mãe, né? E se você não concorda, imediatamente você faz uma crítica, seja interna ou não. Você faz essa leitura de que aquilo não é bom. E se não é bom, você rejeita. E se você rejeita, você tem uma tendência a fazer igual, né? Então, tudo que você rejeita, tudo que você exclui, tudo que você julga na vida dos seus pais, você tem um pré-julgamento daquilo que você não sabe a real verdade e você tem uma predisposição a repetir na sua vida atual. Então, é aí onde o amor na sua vida trava. E você pode achar assim, mas o amor na minha vida não trava, não. Que maravilha! Mas se você não tem a compreensão da leitura do seu sistema familiar, você não está sabendo nem olhar aonde estão essas travas, aonde estão essas dificuldades, aonde estão esses conflitos que talvez não está na relação, mas estão em você internamente.
e você às vezes nem se abre para esses conflitos, vai aceitando tudo como se fosse amém, 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 né? E você na verdade está excluindo você. Você está, e essa sua exclusão passa a ser, talvez, vou direcionar aqui para o tema aqui da relação, né? Da relação amorosa. Peraí que tem uma pergunta, passou batido aqui. O que leva uma pessoa a atrair um relacionamento tóxico ou abusivo? Exatamente isso, Gil. Essa exclusão interna que a pessoa tem, com conhecimento ou não, da sua família, de como eles se posicionam nas relações, de como os seus pais veem as relações amorosas, como os seus pais viram o seu nascimento e como você faz essa leitura. Vocês concordam comigo que há uma diferença dos nossos pais fazerem uma leitura do nosso nascimento? Mislene, seja bem-vinda, amada. Adriane, seja bem-vinda. Há uma leitura diferente do posicionamento em que eu estou tendo filhos e uma leitura diferente do posicionamento do meu pai vendo um filho nascer e do posicionamento da minha mãe vendo um filho nascer. Vamos supor que esse filho, essa filha é você. E você, em algum momento, olha para o seu nascimento e entende que você não foi amada quando criança. Aí você às vezes pergunta assim, mas como assim eu não fui amada? Mas eu acho que eu fui muito amada. E você tem a mãe como num pedestal, sabe? E você esquece, por algum motivo, que a sua mãe é imperfeita. E em algum nível, essa imperfeição é apagada da sua visão, porque você endeusa, você idolatra demais a mãe. Não é errado, não estou falando que está errado nem certo, eu só estou ensinando você uma nova visão, né? Então, como você demonstra para a sua vida a sua visão no seu nascimento? Você sabia que a forma como você nasceu determina o seu impulso para a sua vida profissional? Fala para mim aí, a hora do seu nascimento, né? A forma como você vê o seu nascimento. Então, aproveitando esse impulso de nascer, da vida, né? De como fazer essa leitura desse sistema familiar, eu quero convidar você, né, para amanhã, das 19 às 21 horas, num grupo fechado do Zoom. Eu quero convidar você para um grupo de constelação. Se você tem interesse em fazer uma constelação, se você tem interesse em saber um pouco mais dessa leitura sistêmica, se você tem interesse em olhar para o seu sistema familiar e quer a ajuda de uma profissional como eu, terapeuta sistêmica, há mais de 25 anos, com mais de 25 especializações internacionais, uma carreira próspera dentro do consultório, com essa habilidade de fazer essa leitura, eu convido você a esse grupo sistêmico de constelação que vai acontecer amanhã, às 19 horas, num grupo fechado do Zoom. Como você vai fazer parte disso? Você vai lá no direct e me dá um oi, eu quero. Assim que terminar essa live, eu vou lá falar com você. Vai ter um valor extremamente simbólico, como uma troca da nossa linda noite, e você pode e vai entender, deslanchar, compreender, fazer perguntas, participar de movimentos sistêmicos durante 2 horas comigo, amanhã, às 19 horas, no grupo fechado do Zoom, que eu vou mandar para você no seu privado. Mas se você se interessar pela sua história, se você tem um desejo grande de entender algum ponto da sua história, que você fala assim, Silvia, mas como que isso funciona? Por que na minha vida, essa pergunta aqui, ó. Quando uma criança se sente abandonada, chorava muito com saudade da mãe. Aonde isso reverbera na vida atual dela de relacionamento, né? Então, como você pode entender isso com essa visão sistêmica? Então, quando eu trago para você aqui esse formato de você entender
que os relacionamentos, né, do seu pai, os relacionamentos da sua mãe, os seus próprios relacionamentos amorosos, né, anteriores ao atual, interfere na vida dos seus filhos. Entende quando eu falo que o sistema familiar ele é atemporal? Ele existiu ontem com os nossos antepassados, ele existe hoje com a nossa vida real aqui e ele continua com os nossos filhos, netos, sobrinhos e aí por diante, né? Então, quando você entende por onde começar a fazer essa leitura do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio nas relações, mas para que isso? Para que eu preciso entender isso? Porque você, em algum momento na sua vida, você trava na tomada de decisões. Você bloqueia algo que você nem sabe que está bloqueando. Você nem sabe que tem algo travando você, ou como diz esse exemplo aqui, ó, tem algo puxando você para trás dentro do seu sistema familiar e você não sabe. Então, se você não sabe, você não tem como resolver. Então, eu convido você a dar um oi lá no meu direct, oi, eu quero, e eu vou explicar para você como vai funcionar, que momento que eu vou mandar para você o link para você participar amanhã, quarta-feira. Amanhã é dia 7 de dezembro de 2022, num grupo fechado comigo durante 2 horas, onde você vai aprender a fazer essa leitura sistêmica e destravar pontos principais e essenciais na sua vida. E nós vamos amanhã trabalhar você e a sua mãe. O que isso bloqueia, impulsiona, trava ou te abre portas, né? Onde está a mãe? O que tem a ver a mãe na minha relação amorosa atual? O que tem a ver a minha mãe com a minha sexualidade, né? Silvia, eu conheço uma moça que sempre está envolvida no triângulo amoroso, mas é sempre ela que fica sozinha. Por quê? Olha que linda essa pergunta, Clarice. Gratidão, minha querida. É lindo demais quando vocês fazem a pergunta que literalmente é uma das que aparece muito aqui no consultório, né? Então, quando você fala assim, a meu ver, é bem comum esse tipo de situação e história no consultório. Afinal de contas, né, gente? São mais de 6.400 horas de consultório, de palestra, de atendimento, de constelação em grupo individual, 25 anos de profissão. Então, aqui eu já escutei história de quanto é tamanho, modelo e cor. Então, para mim, não tenho crítica, não tenho julgamento nenhum a respeito de nenhuma pergunta, de nenhum tipo de modelo de relação. Mas eu vou responder você, Clarice. O que leva uma mulher a querer, consciente ou não, eu vou falar consciente ou não, porque às vezes a pessoa vai por impulso e acha que foi uma escolha, né? Mas não é. Então veja bem, eu uso essa bandeja, esse espaço que é chamado de campo, o campo da constelação. Imagina esse espaço que tem passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo. Assim é a constelação, ó, passado, presente e futuro. Então, você está aqui no passado porque você faz parte dos seus antepassados e eles fazem parte de você. Nossa memória, ela é atemporal, né? A nossa alma, ela não é somente nesta vida onde nós estamos. O nosso corpo, ele traz no nosso sangue, na nossa biologia, as características dos nossos antepassados, nós conhecemos ou não. E nós estamos aqui em tempo presente. E aqui está o nosso futuro, que pode ser os filhos, as futuras gerações. Quando você vê esse modelo, você observa o seguinte: cada um dos nossos sistemas familiares tiveram um pai e mãe, certo? Aqui na vida atual, né? Aqui na vida futura. Então nós não viemos de qualquer jeito dentro do nosso sistema, nós trazemos toda essa história, né? Mas o porquê? O que leva uma pessoa a ter um relacionamento com mais de uma pessoa e ter isso como uma vida comum,
né? Acha isso normal e isso é corriqueiro na vida dela. Não foi só um caso que ela teve ali com um casal ou 3 pessoas solteiras, independente disso. Houve na infância desta pessoa o que nós chamamos de amor interrompido com a mãe, né? É sobre isso que nós vamos aprofundar amanhã. Então, essa criança leva para a vida dela uma falta que ela teve. Essa falta está com uma grande possibilidade de estar conectada na área da boca, do nariz, onde nós somos amamentados pela nossa mãe. E se nós, consciente ou não, tivemos ali um momento de um amor interrompido com a nossa mãe, nós temos nesta linhagem da mãe esse amor interrompido que ele vai de geração para geração, tanto para os nossos antepassados quanto para as nossas gerações futuras. E esse amor interrompido bloqueia a nossa vida e traz para nós, eu vou chamar isso de eu vou ser abusada de usar essa palavra, de um conflito, onde a pessoa precisa de 2 pessoas para ter um ato sexual, para ter um prazer, para ter uma convivência, para ter uma vida. E se você perguntar para essa pessoa, e eu já fiz essa pergunta em muitos casais aqui, você é feliz se relacionando com outro casal, sendo que, ou pode ser que você é o casal e você traz uma pessoa, seja uma mulher ou um homem, para a sua relação conjugal. Eu pergunto, você é 100% feliz nesta relação? Eu vou dizer para você, com grande certeza, por experiência de consultório, que não há uma felicidade completa onde há um amor dividido. Como você fala aí, ela ela se relacionou várias vezes com casais e sempre ficou sozinha. Entende? Ela está procurando algo que não é o casal que vai trazer para ela essa resposta. Se é o casal que busca uma terceira pessoa nesta relação, eles estão por algum motivo querendo resolver algo que o casal não resolveu e precisa de uma terceira pessoa. Então, a resposta não é aquilo que você traz de fora para resolver a sua vida atual. É o que você já tem como história não compreendida, que está, de alguma forma ali, trazendo para você essas referências e você leva isso para a sua vida atual e isso não é real para você. Não estou dizendo que é certo e que é errado, mas não é real para você na verdade. Tem uma frase que o Mário Cortella, esse grande líder aí, ensina para nós, e ele faz isso como uma brincadeira na palestra dele, mas é muito sério, e ele fala, e eu vou repetir para você assim, aquilo que você não pode contar para sua mãe é uma mentira para você. Olha que doido isso. Aquilo que você vivencia, uma escolha que você faz, um comportamento que você tem, que você não pode contar para sua mãe, ou você não gostaria que ela soubesse, aquilo pode não ser real para você. Silvia, mas tem muitas conotações essa frase. Tem muitos pontos de vista diferentes e muitos nós podemos passar aqui uma noite falando sobre isso, né? Então, veja bem, se você que é mulher, tanto você como homem, mas principalmente a mulher, você tem a mãe como semelhante. Você como homem, você tem a mãe como diferente. Então, de todas as formas, a mãe para nós é a nossa referência de pessoa, de alma. E nós levamos isso para as nossas relações. Então, raramente as pessoas que têm aí, os casais, 3 pessoas num relacionamento sexual amoroso, ou 4 pessoas, é troca de casais, né? Não muito longe, eu fiz uma palestra onde o casal identificou que ele e a esposa faziam uma troca de casais. Tudo bem. Eu falei, ok, por mim ok. Porque eu, na minha juventude, já vivenciei isso. Eu já tive um relacionamento amoroso com um casal. Mas por quê? Eu fui identificar, claro, né? Anos depois, eu tinha uma trava aí com a minha mãe. Quando foi resolvido, hoje é tão natural eu acolher essas pessoas e ajudar elas a ter esse olhar sistêmico para olhar primeiro para elas,
para os seus valores, para aquilo que é bom, para aquilo que é real, para aquilo que é verdadeiro para ela, e ela vai perceber que ali uma pessoa vai sobrar. Concordam? Por mais que as três pessoas estão vivenciando ali um relacionamento de anos juntos, ali 3 pessoas, tá legal, tá gostoso, tá isso, mas tá, eu posso apresentar aqui no Brasil, eu posso apresentar na sociedade, um homem chega num estabelecimento e fala, essa aqui são minhas 2 esposas, ou são minhas 2 mulheres, ou essa aqui é minha esposa, essa aqui é amante, nós vivemos um trio. Aí você fala assim, Silvia, por que eu tenho que contar isso para os outros? Porque isso está dentro de você como um bloqueio. Em algum momento isso trava você. Se eu aprofundar um pouco mais nesse tema com você, eu vou dizer que você está fora de ética pessoal com você. Porque é um valor que você está escondendo que você faz parte e, na verdade, você está excluindo você. Em algum momento na sua infância, isso entrou na sua vida, no seu pensamento, na sua carne, no seu corpo, ficou gravado em você, que você precisa vivenciar esse tipo de relação para preencher alguma coisa em você, seja uma falta de amor, ou seja, por somente uma aventura. Gente, por mais que um casal troca de casais sexuais, ou uma terceira pessoa, ou mais grave do que isso, já teve um jovem, né, com um casal. Eu falo mais grave porque era um jovem, não vou nem quase dizer de menor, porque quase que era, né? Então era uma coisa extremamente escondida. A pedofilia nós vemos aí. Então você percebe que são assuntos assim, polêmicos, abrangentes, mas nós podemos entender dentro dessa visão sistêmica. Por isso eu convido você, amanhã às 19 horas, no aplicativo do Zoom, grupo fechado, eu vou estar com você que quer entender mais a sua história com movimentos sistêmicos e reais que eu vou fazer com você dentro desse aplicativo fechado, não vai ser liberado para outras pessoas, num valor extremamente simbólico, somente para nós termos essa troca de energia real, e com esse valor simbólico você vai prosperar na sua vida financeira, porque você vai receber liberações do seu sistema familiar. Esse grupo que eu estou oferecendo para você é um grupo de vagas limitadas, porque eu quero poucas pessoas para eu ouvir você. Se eu colocar aí 30 pessoas num grupo de 2 horas, eu não vou sequer gravar o seu nome. Não vai dar tempo, né? Então são vagas limitadas. Eu quero que você participe. Eu convido você, será amanhã, dia 7 de dezembro, às 19 às 21 horas, onde nós vamos trocar o movimento sistêmico e você pode ser constelado, tá certo? Então, me chama no direct, me dá um oi e diz lá, eu quero. E pode convidar quem você quiser, é aberto, tá bom? E se essa fala fosse do pai, como se revelaria hoje o amor interrompido? Não entendi, Patrícia, eu perdi alguma coisa atrás? Qual fala? Em qual parte? Deixa eu ler a de trás aqui, deixa eu ver se é isso que eu perdi. Clarice, fez sentido pra você a minha resposta, querida? Aproveitei para já responder umas 3 aqui que estão iguais. Silvia, minha mãe se casou com o meu pai, mas ele não era homem, o homem na qual ela queria se casar. O que isso pode impactar em minha vida? Nossa, que linda pergunta! Silvia, minha mãe casou com meu pai, mas ele não era o homem que ela queria se casar. Que linda, Gil! Gil, esse movimento para você, isso causa para você eu não sei se faz sentido para você, mas isso pode causar na sua vida atual um grande impasse na vida, sabe? Sempre que você vai tomar uma decisão a respeito de você, às vezes amor próprio, autoestima, aí você deixa de cuidar de você e vai cuidar de um amor, de um relacionamento que você tem, ou você não consegue se desvencilhar de um ex-relacionamento, então você está na dúvida, da mesma dúvida que a sua mãe teve lá atrás, né? E você hoje, uma adulta, traz com você que lá na época, talvez, o pai que a sua mãe engravidou dele,
não deveria ser o seu pai, porque não era o amor da vida da sua mãe. Então, essa criança ferida que está em você, né, adulta hoje, com esta pergunta maravilhosa, você é fantástica com as perguntas, vocês, Patrícia, Clarice, vocês todos aí que não lembro mais os nomes aqui, né? Vocês são fantásticos, maravilhosos, vocês estão abrilhantando esta live, que vai ajudar muitas pessoas com as perguntas de vocês. Então, quando você fala esse ponto em que o pai já entra dentro do sistema como um excluído, o seu pai, porque a minha mãe não amava o meu pai como homem, mas eu nasci disso aí. Disso aí ficou bom, né, gente? Mas eu nasci dessa relação. E agora, o que fazer com isso? A sua vida está totalmente influenciada por esse ato, por esse, eu vou chamar esse nome aqui de vácuo. Na física quântica a gente chama de vácuo, mas na verdade não existe vácuo, né? Porque não existe vazio dentro da física ou do universo, não existe vazio. Mas para você falta uma peça de encaixe. E se falta uma peça de encaixe, você pode estar levando essa frustração para as suas relações amorosas. E os seus filhos podem estar colhendo esses mesmos frutos de dúvida, de insatisfação, de tentar acabar com a própria vida, de não entender esse amor da mãe e do pai. O mais importante de você entender, eu vou deixar claro aqui. Independente se era o amor da mamãe, se a mulher era o amor do papai ou não, naquele milésimo de segundo, Deus te trouxe à vida. Isso é uma visão sistêmica de um adulto, certo? Vê se faz sentido. Se essa fala fosse do pai, como revelaria? Também, Patrícia. Oi, Márcia, seja bem-vinda, querida. Oi, Lucimar. Oi, Ed. Isso, muitas fichas caindo, é isso. Patrícia, se por exemplo, você veio ao nascimento lá com a sua mãe e seu pai morreu, sua mãe estava grávida de você, ou assim que você nasceu, ou nos seus primeiros dias, semanas ou meses de vida, o pai morreu. Então, a mãe leva aquele choque, se é um casamento ali, né? A mãe leva aquele choque, a criança pega aquele choque para ela, como se ela fosse o motivo do choque, o motivo da morte, o motivo do sofrimento, o motivo da perda daquela esposa por aquele homem, por aquele amor da vida dela, né? Afinal de contas, independente do tempo em que foram casados os nossos pais, naquele amor maravilhoso que eles tiveram ali de segundos, momentos, nós nascemos, né? Então, esse amor interrompido pode ser também, sim, por parte do pai. Esse amor interrompido é uma ruptura que teve ou durante a gestação, ou durante o nascimento, ou nas primeiras infâncias daquela criança, né? É uma ruptura. Então, se você sabe, ou se você vai a partir de agora procurar saber na sua história como foi o seu nascimento, como foi a sua gestação, se você não tem mais mãe, mais pai para perguntar, pergunte a algum familiar, pergunte a algum vizinho, alguém, mas experimenta saber, né, da sua história. E se alguma coisa que você souber da sua história doer em você, tipo assim, ficar triste, vem para o nosso grupo amanhã às 19 horas, né? Será um grupo fechado pelo Zoom, são vagas limitadas, porque eu quero atender você, eu quero te dar atenção, eu quero ouvir a sua questão, né? Convida quem você quiser, né? Será amanhã das 19 às 20 horas, será um valor totalmente simbólico. Nós estamos em dezembro, né? Extremamente mais barato do que um peru. Tá bom? Mas eu vou falar para você que está interessado. Se você está interessado, eu vou falar o preço para você. Mas entra lá no direct e escreva lá, eu quero. Por que eu quero? Porque a sua decisão já muda, já faz toda a diferença. E eu vou pegar na sua mão e convido você. Pega na minha mão e vem comigo, né? E vamos para um novo momento de Natal, vamos para um novo momento de vida, vamos para um novo renascimento, considerando a nossa história. E se você fala assim, não sei nada da minha história, Silvia Nascimento consegue fazer mesmo assim a sua leitura através da dinâmica dos bonecos que nós vamos fazer, né? Dos movimentos sistêmicos que nós vamos fazer dentro desse grupo fechado. Mas só para quem se interessar em transformar a sua vida ainda em 2022,
estou aqui para você. E causa os mesmos efeitos se fosse com a mãe? Então, exatamente, Patrícia, os mesmos efeitos. Claro que com a mãe são os maiores, porque você vivenciou na sua mãe 9 meses, ou 8, ou 7, se foi um nascimento prematuro. E quando na família do pai existe muitos alcoólatras, desavença entre irmãos, pai bate na mãe, como fica a vida dos filhos segundo a constelação familiar? Linda pergunta, Gil Rodrigues. E quando na família do pai existem muitos alcoólatras? Vamos supor que essa pergunta é sua, ou vamos supor que essa pergunta é de uma mulher que está me fazendo essa pergunta, né? Você tem grandes possibilidades de atrair relacionamentos amorosos semelhantes a essas histórias, né? Vai vir com desavenças, vão vir com traições, vão vir com talvez agressão física ou agressões verbais, que se tornam os relacionamentos abusivos, né? Que é o grau mais alto do relacionamento tóxico, né? O relacionamento tóxico, ele é mais com palavras agressivas. Quando ele vai para o abusivo, é quando já vai para agressão física, né? Mas pode ser que a pessoa comece por agressão física porque ela fez vista grossa, que talvez lá mesmo, até mesmo no namoro, no começo da relação, já tinha percebido que a relação já estava tóxica e você não conseguiu definir essa relação. Você não conseguiu dar um novo rumo para ela e você achou que com o casamento tudo resolve, tudo cura, mas às vezes piorou, né? Então, a mulher, ela tem essa tendência a puxar da história do pai homens com esses mesmos comportamentos. Por quê? Porque um alcoólatra, uma pessoa que... Vou usar o homem, dando continuidade aqui na sua pergunta, né? Um homem que bate em mulheres, que espanca crianças, que mata, que rouba, enfim, que trai, que leva doença para a mulher sexualmente transmissível, transmissiva, né? Isso mesmo, né? E aí esse homem, dentro da família, dentro do contexto familiar, ele é chamado, segundo aquilo onde nós estamos estudando no livro de Bert Hellinger, um excluído. O que é um excluído? Aquela pessoa rejeitada por aquele comportamento. Embora realmente o comportamento dele não foi tão adequado como deveria, como poderia ser ali naquela relação e naquela família, né? Mas aí, transmissível, gratidão, Patrícia, uhul! Sexualmente transmissível. Fugiu aqui. Mas a Patrícia está atenta. Amada, beijo pra você. Então vamos lá. Então, quando esses homens têm esse comportamento, eles são considerados, conscientes ou não, pessoas e comportamentos excluídos, né? Eu começo a rejeitar, eu começo a criticar, eu começo a julgar, eu começo a não querer aquela pessoa na minha família. Você vai fazer uma festa, se você sabe que você tem um pai, um tio, um avô que é alcoólatra, que faz vexame nas festas, que é aniversário do seu filho ou seu aniversário, ou você vai convidar seus amigos, você convida essa pessoa para sua festa? Não, né? Então, de alguma forma, isso é um julgamento. Você tira essa pessoa de fora da sua lista, da sua convivência. Você vai falar assim, Silvia, mas não tem condição. Ok, mas você precisa ter essa compreensão que a história desse homem influencia na sua vida e nas suas escolhas amorosas e financeiras. Porque a força do dinheiro vem do pai e de toda a linhagem de homem atrás dele. Percebe aí o quanto a leitura desse sistema, quanto a análise desse movimento sistêmico da nossa família faz parte da nossa vida atual, do nosso contexto, das nossas escolhas profissionais, da nossa prosperidade financeira? Faz sentido para você? Vai lá no direct e diz eu quero. Esse grupo amanhã tem de constelação familiar, de movimento sistêmico, de coaching sistêmico. Eu vou usar com você as ferramentas que eu tenho como método da minha história de 25 anos de profissão
para você destravar na primeira sessão, no primeiro momento comigo, aquilo que você traz, que você entende que você não vai para um lado, não vai para o outro, eu tô amarrado, estou presa numa âncora, eu estou ancorado no chão, parece que eu vou fazer uma escolha, eu não consigo, eu vou fazer um movimento, eu não consigo, ou eu vou, quando eu percebo, eu já estou dando um passo para trás, não progride. Você quer prosperar ainda em 2022? Eu te espero. Me chama lá no direct. E quando a vida amorosa dos pais foram bem-sucedidos e os filhos são criados em harmonia, e depois que saem... Depois que saem para casar, muda o comportamento e vivem hoje sem harmonia. Beth, maravilhosa a sua pergunta, minha querida. Você é um fenômeno. A gratidão, Gil, só mesmo. Eu recebo. Concordo. Seu nascimento é um fenômeno. 2023, se você quer ele prosperar a partir de agora, eu estou aqui para colaborar com a sua prosperidade. Beth, linda a sua pergunta. Vou responder ela aqui para você e vai ser resposta para muitas pessoas e já estamos caminhando para fechar a nossa live. Então vamos lá, Beth. O que acontece quando uma família nasce, cresce, harmoniosa e depois casa e, como se diz, né? A harmonia vai desabando, a convivência vai ficando conflituosa. Beth, nada nesse mundo, regra de física quântica que está dentro do sistema familiar da constelação, nada nesse mundo é estável por muito tempo. Nada fica do mesmo jeito por muito tempo. Em algum momento, esse conflito ele vai reverberar dentro da família. E por que isso acontece? O próprio sistema busca uma ordem. Para algum lugar, para alguém, a alma desses filhos que depois que casam entram em conflito com a base, com a família de base, de irmãos, né? O que acontece? Tem pessoas que casam e homens que casam, a esposa não deixa mais o homem entrar em contato com a mãe, visitar demais. Não, casou, agora não pode nem telefonar mais. Às vezes o telefone até escondido, né? Ou causa conflito entre os netos, não deixa os netos verem os avós. Há muita história, né? Então, tudo isso vem como base o sistema familiar, ele busca uma ordem. Por isso que Bert Helling deu o nome a esse livro de Ordens do Amor. É um livro para ser estudado o ano inteiro, gente. Eu estou falando com vocês aqui a metade do primeiro capítulo. Que esse livro ele não é escrito como no livro, ele é cheio de exemplos de constelações. Então ele é grosso assim porque ele tem modelos de constelações, né? Então ele foi escrito por uma jornalista, nem foi escrito pelo próprio Bert, porque não dava tempo dele parar, escrever e fazer, porque a constelação é uma vivência. Mas o que eu estou trazendo para você aqui já é, né, 50% de teoria, liberação, e os outros 50% é a própria técnica da constelação, onde nós vamos fazer um movimento sistêmico dentro do nosso grupo fechado amanhã, no Zoom, das 19 às 21 horas, né, onde eu tenho poucas vagas, valor extremamente simbólico, para você mesmo ter um Natal de 2022, ter um Réveillon para 2023 e começar literalmente com uma nova postura dentro do seu sistema familiar. Então, dentro do nosso sistema familiar, as exclusões que acontecem, os conflitos, é para colocar, trazer a ordem. Que é essa ordem? A ordem de que nada e nem ninguém pode ser excluído, pode ser rejeitado, pode ser menosprezado dentro do nosso sistema. Silvia, então eu sou obrigada a tolerar e suportar essas pessoas porque você está fazendo isso? Não, é um movimento interno. Né? Você não tem que botar ninguém na sua casa que você não concorde, ninguém aí que você não goste, mas você precisa, se é um antepassado seu, você precisa honrar, porque você, sua carne, sua vida, suas escolhas, seus relacionamentos, o seu passo seguinte na sua vida, as suas próximas escolhas vão trazer para você repetições de padrões de comportamentos que não foram vistos, que não foram olhados, que não foram vivenciados de uma forma sistêmica. E isso
é assunto para muitas lives. Então eu considero essa live de hoje uma aula. Então você recebeu hoje uma aula sistêmica, né, de muito alcance, de muito poder liberador dentro do seu sistema familiar. E eu convido você a dar um oi, né, lá no meu direct, para a Silva ficar... Não entendi, Gil, eu perdi aí, passou rápido. O que eu perdi aí? Para eu ficar... Deixa eu ler para trás, que, gente, é muita mensagem. Amei, Silvia, melhor live. Ai, que maravilha, gente, os comentários de vocês. Continuação da pergunta, como ficam os filhos em relação aos relacionamentos? Jane, linda sua pergunta. Os filhos, eles normalmente, dentro do sistema familiar, a probabilidade dos filhos é repetir a vida, o comportamento, bom ou ruim, né, dos avós. Então, se você não conhece a sua história, você pode estar diante dos seus filhos, dos seus sobrinhos, e eles podem estar repetindo de alguma forma aquilo que foi excluído na vida dos seus avós, na vida dos seus bisavós. E aí vem os netos e os bisnetos para mostrar que o sistema, as pessoas hoje atuais dentro da família dessa criança, desses filhos, precisam olhar para trás, para o sistema familiar, reconhecer através desse movimento da constelação sistêmica aquilo que é seu, da sua história. Silvia, mas eu sei muita coisa da minha história, mas eu saber não muda nada. Não muda mesmo, porque a constelação é um divisor de águas, onde você faz o movimento através de um profissional e você entende qual é o seu lugar na família e o que é que muda isso na sua vida atual, né? Então, eu quero ajudar você para deslanchar, destravar, desbloquear, desarmar as armadilhas do inconsciente que está aí, que você talvez nem sabe, né? Através dessa aula, né, magna que eu estou dando para você aqui hoje e convidando você, pega na minha mão e vem comigo amanhã nesse grupo fechado, onde nós vamos fazer muitos movimentos sistêmicos e você vai ser e receber mais liberações para a sua vida deslanchar nas diversas áreas, porque eu acho que você merece, né? Eu acho que você merece. Então nós encerramos, claro, da mesma forma que nós começamos, com alegria, né? Porque a vida é linda, é bonita, mas precisa ser compreendida, porque existe uma ordem. O amor, para destravar, ele precisa entender aonde ele travou. Então, na desordem, porque a ordem traz o amor em harmonia verdadeira. Oi, Luiz, seja bem-vindo. Entra aí, me chama no direct. Amanhã, um grupo fechado com vocês, para nós estarmos juntos no aplicativo do Zoom, que eu vou passar para você, das 19 horas às 21 horas, aonde nós vamos juntos constelar, fazer esse movimento sistêmico de conexão com a mãe e desconexão com a mesma mãe. Como é isso, Silvia? Vem comigo. Vem comigo, você vai entender o que é que às vezes você tem um amor, né? Um amor que nós podemos chamar de um amor que cura e um amor que adoece. Que amor é esse que você tem com a sua mãe? Lá na sua infância, na barriga da mamãe, ou se você nem conheceu sua mamãe, ou se você tem ela até hoje, tem aí com você, em algum nível, esse amor, ele precisa ser olhado. Pega na minha mão e vem comigo, vai lá no direct, manda uma mensagem para mim e diz: eu quero, eu vou direcionar você para um grupo onde amanhã nós vamos nos reunir. Valor extremamente simbólico, onde nós vamos fazer a constelação e você. Se você tem interesse, se você quer conhecer, se você quer convidar alguém que precisa de alguma ajuda sistêmica diante de tudo isso que nós falamos, vem comigo.